Olá pessoal, nesse vídeo eu vou falar sobre o caso Galileu, da ótica do historiador Paulo Rossi. Vou utilizar esse primeiro livro, A Ciência e Filosofia dos Modernos, editora Unesp, que é do ano de 1992, e O Nascimento da Ciência Moderna na Europa, que é da editora Edusc e é de 2001. Então, eu já fiz um vídeo do Paul Farabi sobre o caso Galileu, onde ele argumenta que Galileu não tinha os dados experimentais para ganhar essa controvérsia na arena científica, né? Ele apelou a outros artifícios para ganhar isso, acabou sendo condenado pela igreja por defender o modelo heliocêntrico, mas ele não tinha os dados científicos que corroborassem esse modelo. Então havia muito mais um debate dentro do próprio campo científico, que o Galileu não tinha os elementos para ganhar essa disputa, né? Então não dá para ver um conflito simplesmente de ciência como religião, mas era principalmente de ciência contra a ciência, tá? Então o Paulo Rossi ele se refere ao chamado oportunismo metodológico de Galileu, que levou ele a ganhar essa controvérsia, né? Paulo Rossi destaca que, em sua maioria, os astrônomos da época de Galileu rejeitavam o sistema copernicano. Na Inglaterra, os primeiros a sustentar o modelo copernicano se encontravam entre astrônomos ligados à magia, como Robert Recorde, que concebia a astronomia como servo da astrologia, e John Dee, que era um místico, praticante da cabala, assim como Giordano Bruno, que era outra pessoa também ligado a crenças místicas, né? Então, o Paulo Rossi diz o seguinte: a teoria heliocêntrica foi associada com frequência a alguns dos temas mais característicos da magia, da tradição mágico-hermética. Tomando posição contra tal tradição, não era de modo algum impossível envolver os seguidores de Copérnico no contexto de uma rejeição mais geral ao platonismo místico. Então, as pessoas que eram contra o sistema copernicano poderiam estar sendo contra porque não queriam se vincular a esse misticismo. Então, veja, o Galileu está vinculado a essa teoria que está associada ao misticismo, né? O matemático Gilles e Roberval, ele afirma que não se pode dizer de modo algum que qualquer um dos três sistemas do mundo propostos, que disputam entre si o domínio das ideias, seja verdadeiro. Falar de atraso científico diante das incertezas manifestadas naquela época não tem sentido, segundo Paulo Rossi. Bom, ao colocar o Sol no centro do universo, Copérnico estava exaltando o homem, porque naquela situação, naquela época, você tinha um modelo que basicamente é o seguinte: você tem a Terra no centro do universo, você tem os céus, que é onde vai ficar o reino dos céus, e abaixo da Terra ficava o inferno. A Terra não tinha rotação, ela ficava parada, imóvel no centro do universo, tá? Então abaixo da Terra tinha o inferno. As pessoas moravam nessa casca de cima dessa esfera. A Terra era uma esfera, as pessoas moravam na casca de cima, ali que é na casca de cima. Então ali que moravam as pessoas, né? Então basicamente num plano. Então o inferno ficava ali no centro do universo, abaixo da Terra, tá? Então esse era o modelo que predominava, e está no Inferno de Dante, tem uma descrição mais ou menos assim também. Então, para escapar dessa acusação de que estava rebaixando o Sol, Copérnico precisou redefinir a posição do centro do universo como algo de glória, um lugar de glória. Então ele escreve assim no livro do Copérnico: imóvel, no entanto, no meio de tudo está o Sol, pois nesse mais lindo templo, quem poria esse candeeiro em outro ou melhor lugar que esse, que é o centro, onde ele pode iluminar tudo ao mesmo tempo? Pois o Sol não é inapropriadamente chamado por alguns povos de lanterna do universo, de sua mente, por outros, e de seu governante, por outros ainda, como Hermes, o 3 vezes grande, chamam de Deus invisível. Então veja, o Copérnico está apelando à autoridade de Hermes Trismegisto, que é um místico, para defender a ideia de que o Sol no centro é um lugar digno para o Sol. Não está degradando o Sol. Então essa perspectiva de associar o heliocentrismo a um certo misticismo, né? Alguns viam assim. Segundo Galileu, o Sol gira sobre si mesmo
em um mês lunar, e seu movimento de rotação constitui o primeiro móvel que, num sistema de engrenagem, determina o movimento de todos os demais planetas que giram em torno dele, de modo que, ao parar o Sol, todo o sistema para, e assim o tempo para. E assim ele consegue explicar a passagem de Josué, porque na passagem de Josué o Sol para, né? Mas no sistema geocêntrico, os outros planetas continuam se movendo, então o sistema entra em colapso. No heliocêntrico, você tem, na verdade, o Sol está no centro, e ele está rodando, tem uma rotação. E essa rotação se transmite aos demais planetas que movem junto com a rotação do Sol, como se fosse uma engrenagem. Então, se você para o Sol, todo o sistema para, e não entra em colapso, porque o tempo para. Então, essa é a perspectiva do Galileu, dizendo que por isso que ele tá dizendo que é compatível com a Escritura, né? Esse ponto ele é falado pelo Paul Feyerabend, pelo Franco Massaro, na verdade, e é retomado aqui no Paulo Rossi, na página 114, quando ele se refere a uma carta à Grã-Duquesa Cristina de Lorena, escrita em 1615, em que Galileu explica essa questão. Ele diz assim: considerando a sua excelência do Sol, e sendo ele fonte de luz, pela qual, como eu necessariamente demonstro, não somente a Lua e a Terra, mas todos os outros planetas igualmente tenebrosos, os planetas tenebrosos porque eles não emitem luz, tá? Só o Sol emite luz, por si mesmos são iluminados. Não creio que seja distante do bem filosofar dizer que ele, o Sol, como ministro máximo da natureza e de certo modo alma e coração do mundo, infunde aos outros corpos que o circundam não só a luz, mas também o movimento ao girar sobre si mesmo, do mesmo modo que, cessando o movimento do coração do animal, cessariam todos os outros movimentos de seus membros. Assim também, cessando a rotação do Sol, cessariam as rotações de todos os demais planetas. Então, veja, ele está corroborando esse entendimento aí que se demonstrou equivocado. Ou seja, as pessoas não estavam apoiando essa tese do Galileu, e que de fato não tem cabimento, não tem nenhuma sustentação. Paulo Rossi se refere à real ausência de provas do modelo heliocêntrico, e que o sistema geocêntrico não parecia refutável por observações empíricas. Ou seja, o sistema geocêntrico funcionava bem, com aqueles epiciclos e tudo mais, com epiciclos e tudo mais, se você compara o previsto com o medido, dá uma precisão razoável. E, ademais, observa que a tese da influência do movimento da Terra nas marés, defendida por Galileu, ela contrariava as próprias teses do Galileu sobre a relatividade do movimento. Ele diz assim: a tese, por tanto tempo e com tão obstinada paixão defendida por Galileu, parece na realidade dificilmente conciliável com os resultados que a própria obra de Galileu trouxe para a física e a astronomia. A discussão galileana sobre as marés representa justamente a tentativa de elaborar uma prova física da verdade copernicana, de confirmá-la no mundo real. A não poucos contemporâneos de Galileu pareceu que as provas e as experiências trazidas em favor de Copérnico comportassem o necessário abandono da astronomia ptolomaica, mas não eram suficientes para fundamentar, na verdade, o sistema copernicano. Então, essas referências que Galileu tinha das montanhas na Lua, e que a Lua era uma esfera imperfeita, né? Isso não tem relação com o movimento da Terra. Tá? A mesma coisa com as manchas solares, a mesma coisa com os satélites de Júpiter, ou as fases da Lua. Tudo isso poderia ser explicado pelo modelo de Tycho Brahe, em que você tem a Terra no centro parada e o Sol girando em torno da Terra. Aí você vai ter fases em Vênus perfeitamente explicado. Então você não precisa abandonar a ideia da Terra como centro imóvel do universo. Não há um experimento que confirme isso. Galileu tentou fazer isso com as marés, mas sem sucesso, porque a gente sabe que as marés é a Lua, né? Kepler já advertia para isso, que o movimento das marés é dado pela Lua, pela atração da Lua. Paulo Rossi diz assim: o modelo da cosmologia geocêntrica servia mais para humilhar do que para exaltar o homem, sobre o fato de que o copernicanismo foi em parte hostilizado porque atribuía ao homem uma morada elevada demais. Por quê? Porque o homem, no modelo geocêntrico, o homem está no centro, que é um lugar ruim.
ficar no centro, porque você está perto do inferno, tá? E agora o homem vai ficar onde? Ele vai ficar como mais um dos planetas, girando em torno do Sol. Então o homem foi para os céus, entende? Ele foi elevado, a posição dele ficou mais perto do céu. Então ele foi transportado para um lugar semelhante aos céus imutáveis e imortais. Então, o Paulo Rossi destaca que o modelo heliocêntrico ele não implicou uma renúncia de uma visão antropocêntrica do mundo. Lucien Lefebvre, né, em O Problema da Incredulidade do século XVI, afirma, ele fala que a questão dos medições, né, no período anterior à Revolução Científica, não é que faltasse termômetro, até tinha, mas não se tinha ideia de que o calor pudesse ser suscetível de medida exata. Então não se olha enquanto não se sabe se há alguma coisa a ser vista. E sobretudo se sabemos ou acreditamos que não há nada a ver. Então, no caso do Galileu, o mérito dele está em olhar para os céus usando a luneta, porque ninguém tinha feito isso. E mesmo com os dados do Galileu, muitos se recusaram a considerar aquelas imagens válidas. Então a revolução do Galileu foi em olhar e dar credibilidade àquelas imagens. Para Paulo Rossi, com sua luneta, Galileu redefiniu o conceito de experimento e o próprio conceito de verdade. Quando um instrumento traz uma informação que é mais confiável do que a nossa própria vista. Na condenação de 1633, apenas 3 cardeais foram contra a condenação de Paulo Rossi, 7 foram a favor. Então o caso mostra que a decisão não se baseou em questões puramente de fé ou de ciência, mas levou em conta outros fatores também, como fatores políticos e locais. Porque copernicanos como o puritano John Wilkins, na Inglaterra, ele foi eleito bispo lá, ele não foi perseguido. Tanto Wilkins como Francis Bacon, eles diziam que as modernas teorias científicas elas não poderiam ser encontradas na Bíblia, então não faz sentido você usar o livro da Bíblia como um livro de ciências. Isso John Wilkins falando. De modo que não faz qualquer sentido buscar no texto bíblico significados que coincidem com as verdades descobertas pela ciência. Com relação ao Salmos 18, que fala do movimento do Sol como viajante de um esposo, o Wilkins diz isso, olha, ele está se referindo à concepção do vulgo ignorante, como se o Sol dormisse durante o tempo e que ficasse ausente de nossas vistas. Ou seja, a Escritura fala de muitas coisas, não do modo como elas são, mas do modo como elas nos aparecem para as pessoas da época que escreveram aquilo. Então isso é o John Wilkins analisando que você não deve se ater ao conteúdo literal do que está escrito lá. Karen Armstrong, né, nesse livro aqui, Uma História de Deus, ela observa que no modelo geocêntrico, com a Terra esférica imóvel, sem qualquer rotação, e essa oikome, né, esse lugar aqui habitável, que é plano, a casquinha de cima da Terra, estava claro para a igreja que haveria nos céus um espaço físico para o reino celeste e um mundo abaixo da Terra para o local dos mortos, que é a descrição do inferno de Dante. Segundo o cardeal Bellarmino, ele confirma isso, ele diz o seguinte, o inferno é um lugar subterrâneo, distinto dos túmulos. A última prova é a razão natural. Sem dúvida é razoável que o lugar dos demônios e dos homens maus condenados se situe a maior distância possível do local onde os anjos e os bem-aventurados ficarão para sempre. A morada dos bem-aventurados é o céu, e nenhum lugar está mais longe do céu do que o centro da Terra. Então, quando vem o modelo heliocêntrico e diz que a Terra não está mais no centro, que ela vai ficar girando aqui, o inferno vai para onde? Essa é a pergunta, né? Então, isso é meio que a igreja não está disposta a redefinir esses conceitos, principalmente quando o Galileu não tem um experimento para derrubar essa teoria. Mesmo após a condenação de 1633, que foi comutada para a prisão domiciliar, Galileu continuou a escrever sobre ciência e receber pesquisadores. Ele recebeu, entre eles, o jovem promissor evangelista Torricelli. O John Henry, né,
que ele tem um livro sobre revolução científica, que é esse aqui, tá? Ele descreve que hoje a pesquisa histórica deixa bem claro que, longe de ter sido o efeito inevitável de um choque entre as mentalidades científica e religiosa, a condenação do copernicanismo de Galileu foi um resultado inteiramente contingente de fatores muito específicos. E ele cita aqui os principais cientistas aí da Revolução Científica, o Pierre Gassendi, o René Descartes, Robert Boyle, Isaac Newton, Gottfried Leibniz, Pascal, John Helmont, Mersenne, Nicolas Steno. Todos eles são pessoas que acreditam em Deus. Todos eles, sem dúvida nenhuma, têm a importância da devoção religiosa na motivação e na confirmação da origem da ciência. Muito obrigado, então.